O que é que o senhor estava fazendo quando recebeu o primeiro contato para dizer que ia ser nomeado bispo? No dia, o que é que o senhor estava No fazendo? dia, eu Ah, estava numa reunião do Cabido de Cônegos, que eu era cabido de cônegos. cônego. Vamos explicar. Um cabido de cônegos é como se fosse um conselho da diocese, É, né? Como se fosse, né? É porque hoje usa pouco esse nome, né? não tem Não mais, tem é uma mais, né? coisa meio É como se fosse o extinção. conselho presbiteral de padres. Mais ou O menos. presbiteral já é de padres. Mas um conselho de padres que ajudam bispos, talvez É isso, é. isso, é uma Tá. coisa assim. A Diocese de Campinas é muito antiga, então ela teve, É, desde a teve. fundação, o Cabido. Maceió também teve, né? É, Na época do Henrique, que eu trabalhei com o do Henrique um tempo, ele era Cônego Henrique também. E eu fui entender depois porque que chamava Cônego então eu Henrique. estava numa reunião e tocava o celular e eu não atendia porque estava no carro. O celular eu deixei no carro. Ah, sim. Aí acabou a reunião, eu nem olhei o celular. Eu tinha que passar no seminário e almoçar, né? Aí eu passei no seminário, deixei lá uma encomenda, não olhei o celular. Quando eu cheguei em casa, eu ia almoçar, né? Eu estava sozinho Sim. e a secretária da paróquia ligou. Falou assim: olha, o núncio apostólico está atrás do senhor desde manhã, quer falar com o senhor. Jesus. Aí eu falei assim: o que será que eu fiz de atrapalhado? Alguma confusão. Mas aí ele ligou para mim, o núncio, o Dom Lourenço Baldisseri, Baldisseri. né? Ele Italiano. é italiano e ele ligou e eu não sabia que ele estava falando de Roma. E ele ligou para mim e falou assim: como o senhor está? O senhor está bem e tal, não sei o quê. Mas eu vi que não era esse assunto, mas ia ligar para ver se eu estava bem. Aí ele perguntou se eu tinha alguém perto. Aí eu falei que não. Aí ele disse: olha, eu tenho uma boa notícia para dar para o Olha senhor. só. Lembro bem que ele falou uma boa notícia. Aí eu falei: pois não. Ele falou assim: olha, o Papa Bento nomeou o senhor bispo de Amparo. Aí eu fiquei apavorado, porque eu falei Apavorado. assim: o que, que eu vou fazer? É uma situação muito complicada. Aí eu falei para ele: olha, tem outros padres que podem. Ele falou: não, não, é o senhor, nós estamos falando é com o senhor. E eu disse a ele, né, que eu não sei se eu tinha capacidade. Eu falei: já fizemos todo o processo, isso daí quem sabe somos nós. Eu vi que as conversas não estavam ficando muito assim. Aí eu falei: bom, então o que, que eu vou fazer? Ele falou assim: o senhor vai dizer sim, ué, porque o senhor é um homem de igreja, então a gente espera a sua resposta positiva. Eu falei: tá bom. Então eu não estou muito assim convencido que eu vou dar conta, mas eu me entrego na mão de Deus e eu digo sim. Ele falou: é isso mesmo, é assim que fala um homem da igreja. Então eu já vou anunciar, e já vou falar, e já vou. Falei: nossa. Aí ele falou: eu estou falando de Roma. Agora o senhor ligue lá na anunciatura e peça todas as instruções como o senhor tem que fazer. Nossa. Te ligou aquele telefone? Como Aí ficou o coração? eu fiquei assim, eu falei assim: nossa, agora só me coloco na mão de Deus. Porque eu pensei, eu acho que equivale a pessoa estar na hora da morte. Como eu dava aula de Sim, eclesiologia, eu sim. sabia muito bem o que, que era ser Isso, bispo. Então eu claro. sabia o risco que se corre. É. Mas a fé, né? Eu acho que nesse momento você tem que apelar para a sua fé, né? E aí Isso. eu fui, né? Liguei na anunciatura, passei um pouco, liguei, me deram as instruções, tudo que tem que falar, né? Era o Monsenhor Pier Giorgio, ele falou, a hora que eu liguei, ele falou: parabéns, eu já estava sabendo que o senhor tinha sido eleito e tal. E aí E foi. foi indo. E o senhor, o que estava fazendo quando recebeu a notícia? Não, peraí, a primeira pergunta é a seguinte: até que ponto, depois que o senhor foi nomeado, as pessoas levantavam possibilidade? O irmão dele um dia também vai. Ouvir essa ventilação ou não? Sim, até que houve, sabe? Até que, até Até que que, as pessoas falavam, né? mas eu nunca me importei. Sim, sim, Não, sim. nunca me importei, né? A gente sabe que dois raios não caem na mesma árvore, né? Então a gente pensou assim: ó, É doido esse raio. A comparação do raio foi ótimo, né? Sim, sim, sim. E aí?
Pois é, mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e Sim. nós estávamos muito felizes com a nomeação do Pedro, bispo de Amparo, e foi muito bonita a celebração e tal. Fiquei muito feliz mesmo, junto com os familiares, né, meus pais, irmãos, fomos todos para Amparo, participamos da posse, da ordenação em Campinas, depois a posse em Amparo, estava tudo legal, tudo bem. Nunca pensei, eu estava na paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas aí foi por volta. Você estava até construindo uma casa paroquial, né? Isto, construindo a casa, estava tudo bem, estávamos muito felizes. Isso, né? Você foi nomeado em 2010, foi isso. Então, em 2013, Olha, muito próximo. 2013, recebi uma ligação, estava na casa paroquial, era o secretário do núncio apostólico, que já era um outro núncio, né? Sim. Dom Giovanni Daniello. O secretário, ele disse para mim ao telefone, falou, olha, o núncio quer encontrar o senhor, o núncio quer ver o senhor. E eu fiquei sem chão. Por que será, né? Porque o núncio quer me ver. Eu acho que ele já até notou lá no telefone, o secretário, e aí ele começou a dizer se o tempo estava bom ou não, etc. Em todo caso, ele disse, olha, venha até Brasília no dia tal, na hora tal, o núncio está esperando, nesse dia, nesse horário. Então foi uma conversa relativamente pouca, curta. Mas aí eu liguei para o bispo de São João, Dom Davi, né, Dom Davi Dias Pimentel. Liguei para ele e ele me disse, vem aqui. Aí cheguei lá na residência, ele me atendeu e olhou para mim e disse, o senhor está branco. O senhor está branco, Essas foram as palavras dele. O senhor está branco. O senhor está branco. Aí ele me disse para entrar e falou, olha, eu vou preparar um café. Foi muito gentil. Inclusive foi ele quem me ordenou. Sim. Sou muito grato ao Dom Davi, ele já é falecido. Morreu aqui na pandemia, Covid. Então, aí ele disse, fique tranquilo, porque não deve ser nada grave. E me orientou como que eu teria que ir para Brasília, as mesmas orientações que foram dadas ao Pedro, né? Que eu fosse sozinho e etc e tal. E chegando lá na nunciatura, né? O núncio me olhou, bem olhado. Olhou bem, Porque eu não conhecia, nem o núncio me conhecia, Sim. nem eu o conhecia, né? Então nós começamos uma conversa, ele trouxe uma carta, numa bandeja, uma carta, ele disse, olha, a carta do Santo Padre, Papa Francisco. Leia a carta e me deu uma resposta. Então, eu li a carta e lá na carta já estava toda a nomeação por inteiro, né? Não tem como negociar ou conversar, aquela é a nomeação por inteiro, é sim ou não. E é difícil, né, dizer não para o Santo Padre, o Papa Francisco, é muito difícil, principalmente, né, o Papa estava lá, tinha começado seu ministério no dia 13 de março de 2013, nós estávamos ali no dia 28 de abril. Recente, né? Foi a primeira nomeação do Papa Francisco aqui no Brasil. Dom Aparecido, que foi nomeado como auxiliar de Brasília. Isso. E eu fui nomeado bispo de Marília, então é difícil. É difícil dizer sim,
porque são muitas responsabilidades. E nós temos consciência do que nos espera, do que nos aguarda, mas é difícil também dizer não. Eu entendi ali naquele momento que Deus estava me pedindo. Ele era um pedido, era uma vontade. Deus estava mostrando um caminho. Então aí eu fui para um quartinho, né? Ele me mandou para um... Não é o cantinho do castigo, não, né? Eu fui para aquele local para escrever. Ah, sim. Ele pediu que escrevesse e assinasse, então eu fui, escrevi, né? Estou aqui. Olha só. Mas que coisa. Dom Pedro, até que ponto tem uma brincadeira, só uma brincadeira, tá? Só brincadeira. Segredo pontifício é aquele que só o Papa não sabe. É só brincadeira.